Álgebra linear, aula 4, o assunto é transformações lineares. Então vamos discutir hoje a definição de transformação linear, ver alguns exemplos e relacionar transformação linear com matriz. Então, começamos considerando U e V espaços vetoriais. Então, U e V espaços vetoriais. Então, uma transformação linear é uma função de U em V. Então, você tem dois espaços vetoriais, um espaço vetorial U, um espaço vetorial V. Uma transformação linear é uma função. Lembra que é uma função? Uma função é uma relação de U em V que associa a cada elemento de U um único elemento em V. Tá? E essa relação não causa ambiguidade. Então, uma transformação é uma função, mas não é qualquer função. É uma função, que aqui a gente está chamando T, de U em V, que satisfaz duas propriedades. Então, uma transformação linear é uma função que satisfaz duas propriedades. A primeira propriedade é que quando a gente aplica a função T, né, então eu vou falar transformação linear para relacionar essa função T de U em V. Então, quando nós aplicamos a transformação linear num vetor UV pertencente a U, né, na soma, né, então quando nós aplicamos quando aplicamos a transformação linear T na soma do vetor U e V, né, de U mais V, isso é igual a T de U mais T de V. Ok? Então, T de U mais V é igual a T de U mais T de V. T da soma é a soma dos T. Tá? E para todo alfa pertencente a R e U em U, quando aplicamos o T na multiplicação do escalar alfa por U, isso é igual a alfa T de U. Ok? Então, ó, U e V pertencente ao espaço vetorial U, U mais V pertence a U, porque é um espaço vetorial. Quando a gente aplica T no U mais V, a gente leva o U mais V num elemento lá de V, que esse elemento é T de U mais T de V. Tá? Alfa U pertencente a U, T de alfa U é igual a alfa T de U, que é um vetor lá no espaço vetorial V. Ok? Então, essas duas propriedades é o que a gente chama de linearidade, tá? Que envolve a soma e a multiplicação escalar. Quando a transformação linear está bem entendida, né? Não causar ambiguidade em qual é o ponto que ela está sendo aplicada, qual é o vetor que a transformação T está sendo aplicada, a gente omite, como eu fiz aqui, né, o parênteses. Então, escreve só TU, tá? E não T assim, parênteses U. Então, quando a transformação é linear, a gente pode escrever dessa forma. Tá? Então, a transformação linear entre dois espaços vetorial nada mais é que uma função entre esses dois espaços vetorial que satisfaz essas duas propriedades que a gente chama de linearidade, né? Que envolve a soma e a multiplicação escalar. Então, T de U mais V é igual a T de U mais T de V, T de alfa U é igual a alfa T de U. Ok? Segue então dessa definição, né, do item 1 e 2 da definição, que T de zero é igual a zero. Então, toda transformação linear leva o zero no zero. Ok? Como é que a gente vê isso? A propriedade 2, né? Tá? Então, como é que a gente escreve, tomando alfa igual a zero na propriedade 2, né? Tá, ó. Então, você pode escrever o zero como sendo zero vezes zero, zero escalar, né? Então, como sai o alfa para fora, que é o zero, zero vezes qualquer vetor, que seria o t de zero, é zero. Então, t de zero é igual a zero. Então, toda transformação linear leva o elemento zero no zero. E zero aqui, lembra, né? É o elemento neutro do espaço vetorial. Então, olha só, esse zero aqui é o elemento neutro de U, e t de zero, né, vai no outro zero, que é o elemento neutro de V. Tá? Então, t de zero é zero. Como a indução, né, no índice n, a gente pode provar então que se a gente fizer t de alfa 1 mais 1, alfa 1, 1, mais alfa 2, o 2, até alfa n, o n, né? Ou seja, se aplicar t numa combinação linear, dessa forma aqui, a gente pode distribuir o t, né? Distribuir entre aspas, né?
Então isso fica igual a alfa1 t de 1 mais alfa2 t de 2, 3 pontinhos, alfa n t de 1n. A gente se refere a isso como linearidade, né? Tá? Então, uma transformação linear tem essa propriedade. Isso é consequência aqui, né, de 1 e 2 e uma indução em n. Tá? Então, sempre que tiver uma combinação linear dessa forma, você aplica o vetor nessa combinação linear, aplica a transformação na combinação linear, a gente pode escrever, então, a imagem dessa forma. Ok? E também t de u menos v é t de u menos t de v. Então, a linearidade, né, uma transformação linear, satisfaz essas duas propriedades aqui, é uma função que satisfaz essas duas propriedades, e consequência dessas duas propriedades é que vale essas outras três aqui. Tá? Então, uma transformação linear, de certa forma, né, pelo fato de satisfazer a propriedade 1 e 2, é como se ela levasse, né, um espaço vetorial no outro e preservasse, né, a soma e a multiplicação escalar. Então, a gente pode até pensar dessa forma, né, uma transformação linear é uma função que preserva a soma e a multiplicação escalar, né? Preserva nesse sentido que a soma dos vetores em U é transformado na soma das imagens em V, né? E da mesma forma a multiplicação escalar. Um desenho para se ter em mente, né, que é interessante é esse aqui. Então nós estamos estudando espaços vetoriais, já vimos diversos exemplos de espaços vetoriais. Vimos a noção de base de um espaço vetorial. Vimos a noção de subespaço, então agora nós vamos começar a estudar funções, essas transformações lineares que relacionam um espaço com o outro. Então eu fiz aqui um desenho envolvendo o Rn, né? Na verdade é o R2 e o R3, mas se pensa de maneira geral, abstrata, né? Então uma transformação linear, você tem aqui um espaço vetorial, esse espaço vetorial tem uma base, tem os vetores desse espaço vetorial que pode ser escrito em função dessa base. Aí uma transformação linear T leva, então, elementos desse espaço vetorial em elementos de outro espaço vetorial, ok? Então, eu coloquei aqui U, né, T de U igual a V, lá no outro espaço vetorial, esse outro espaço vetorial tem uma base ali, tá? E, então, a gente pensa, transformação linear está relacionando um espaço vetorial com outro espaço vetorial, e é claro que pode ser uma transformação linear do espaço nele mesmo, né? Mas é sempre bom ter essa visão em mente, né? Tá levando o espaço vetorial em outro, mas um espaço vetorial tem vários elementos, tem subespaços, tem uma base, né? Tem o zero. Toda transformação linear leva o zero, esse zero desse espaço no zero do outro espaço, né? Leva zero no zero. Então é sempre bom ter um desenho assim geral em mente, né? Então vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo, que acaba originando vários outros, né, é o seguinte. Consideramos então uma matriz M por N, com entradas reais, tá? Então, eu pego uma matriz M por N, eu vou definir uma transformação linear do Rn em Rm, tá? Então, Rn é um espaço vetorial, nós já estudamos isso, Rm é outro espaço vetorial, nada impede aqui que n seja igual a m, tá? Aliás, vai ser um caso particular, quando n é igual a m, ok? Mas aqui, a transformação linear T de Rn em Rm, a gente define simplesmente multiplicando por essa matriz. Como assim? Então, nós pegamos o vetor x em Rn, né? Esse x tem n coordenadas, n componentes, né? Então, x aqui é x1, x2 até xn, é um elemento de Rn. Então, quem é a imagem pela essa transformação linear, né? Nada mais é do que multiplicar pela matriz A. Mas para multiplicar pela matriz A, né, que é m por n, a gente só precisa pegar esse vetor e entender ele como um vetor coluna. Então, eu fiz aqui, por exemplo, uma matriz arbitrária A. Tá? Escrevi assim os elementos da matriz. Então, essa aqui é uma matriz arbitrária A, m por n, m linhas e n colunas, ok? E coloquei aqui esse vetor x1, x2 até xn em pé, ok? Quando eu multiplico essa matriz M por N por esse vetor N por 1, o resultado é uma matriz M por 1. É um vetor coluna com M componentes, que então mora no Rm. Ok? Então, ao multiplicar, lembra como é que multiplica a matriz? Né? A gente pega essa linha aqui, multiplica
por essa coluna. Pega essa linha, multiplica, e isso vem aqui, né? Pega essa linha, multiplica por essa coluna, isso vem aqui. Pega essa última linha, multiplica por essa, isso vem aqui. Então, isso aqui é soma, né? Então, isso daqui forma um vetor, né, no Rm. Então, multiplicar uma matriz M por N transforma, né, um vetor do Rn num vetor do Rm. Então, depois você pensa com calma, vê os índices está encaixando, o tamanho da matriz, ok? E para provar que é linear, que satisfaz, né? Então, isso é definir uma função. Agora, precisamos verificar que vale, né, as duas propriedades, a linearidade, né? Então, basta a gente observar aqui, ó. Então, T aplicado num vetor do Rn x mais y é igual, então, por definição, multiplicar pela matriz A. Mas agora a gente usa a propriedade da multiplicação de matrizes, né? Que tem essa propriedade distributiva, ok? Ax mais AY, mas isso aqui nada mais é que t de x mais t de y. Da mesma forma, aplicar a transformação linear t no vetor αx. Isso aqui é a matriz A vezes αx. Mas então esse alfa, propriedade da multiplicação de matrizes, vem para cá e isso daqui é igual a alfa t de x. Então a linearidade é consequência direta das propriedades de definição de matriz. Em particular, né, se o m é igual a 1 e o n é igual a 1, nós temos uma transformação da reta na reta, que é, o que é uma matriz, né, 1 por 1, né? É o número. Então, a multiplicação por um número real. Então, se m é igual a 2 e n é igual a 2, então t de R2 em R2, né? Se aquela notação ficou muito carregada do exemplo do slide anterior, dá uma olhada nesse aqui, ó. Pensa, então, é sempre interessante fazer isso, né? Pensa em dimensão um pouco menor, né? Então, pega uma transformação t do R2 em R2, né? Então, como que ela está sendo definida aqui dentro desse contexto? Pega aqui uma matrizinha, A, B, C, D, 2 por 2, e pega um vetor no R2. Um vetor no R2 é um vetor da forma x1, x2. Só que a gente considera ele como coluna aqui, ó. Então, multiplicar essa matriz 2 por 2 por esse vetor x1, x2 resulta, né, ax1 bx mais bx2, está aqui, é o primeiro elemento, cx1 mais dx2, está aqui. Então, é um elemento de R2, ok? Então, esse é um exemplo quando m é igual a 2 e n é igual a 2. Então, a multiplicação por uma matriz, né, multiplicar um vetor do Rn por uma matriz m por n, resulta num elemento do Rm, de fato dá uma transformação linear. Então, só aqui nós temos infinitas possibilidades para pensar em transformação linear, né? Tá? Multiplicação por uma matriz então leva um espaço Rn num espaço Rm. Olha só que legal, né? Então você tem um Rn, multiplicar por uma matriz n por m vai levar no espaço Rm. Uma transformação linear, tá? Outro exemplo, então, uma aplicação T de R2 em R3. Então, R2 em R3, então o que ela faz? Ela aplicada num ponto do R2, um ponto do R2 é um ponto da forma XY. O que ela faz então? Ela tem que levar num ponto no R3. Então, o que ela faz no R3? Ela pega o x, aqui multiplica por 2, a segunda componente fica fixa a 0, e a terceira componente soma x mais y. Então, essa é a transformação de R2 no R3. E, de fato, para ver que ela é linear, né, basta fazer as contas. Então, pega essa transformação T e aplica em dois elementos, numa soma, né, de elementos do R2. Então, eu peguei aqui o elemento x1, y1, x2, y2 do R2 e somei eles. E apliquei a T. Tá? Mas a soma de x1, y1 mais x2, y2 é x1 mais x2, y1 mais y2, coordenadas por coordenadas. Soma as coordenadas respectivas, né? E aplica a t aqui. A t, por definição, faz o quê? A t pega a primeira componente e multiplica por 2. Então, 2 vezes x1 mais x2. A segunda componente fica 0. Ok? E a terceira componente aqui é somar a primeira com a segunda componente do R2. Então, fica x1, x2 mais y1 mais y2. x1, x2 mais y1, y2. Ok? Então, obtive aqui uma tripla no R3, né? Um vetor do R3.
Agora eu posso escrever aqui, distribuir o 2, então, 2x1 mais 2x2, 0, x1 mais y1, x2 mais y2. Agora, dessa maneira que está escrito, eu posso escrever, então, 2x1, 0, x1 mais y1, 2x2, 0, x2 mais y2. Eu só perceba que aqui tem uma igualdade, né? Eu só escrevi de maneira mais apropriada. Na verdade, eu escrevi dessa maneira porque isso daqui nada mais é que o t aplicado no x1, y1. Isso aqui nada mais é que o t aplicado no x2, y2. Então, a gente provou aqui a soma, né? Tá? A propriedade da soma. Mesma coisa para multiplicação escalar, as mesmas ideias para multiplicação escalar, né? Então, pega a transformação t, aplica no vetor alfa xy, mas alfa xy pode distribuir o alfa, né? É alfa x, alfa y. A t, por definição, multiplica a primeira componente, que aqui é alfa x por 2, deixa a segunda componente 0, e soma agora alfa x mais alfa y. Tá? Pode colocar o alfa aqui, escrever dessa forma, alfa x 0, x mais y, mas aqui está faltando um 2, né? Então isso aqui fica alfa txy. Depois vocês arrumam aqui e refaçam esses exemplos para entender como é que provoca uma transformação linear. Então a pergunta é, quem é t de 0? T de 0 você pode vir aqui e fazer. Quem que é o 0, né, no R2? Né? O 0 no R2 é o 0, 0. Então 0, 0 aqui, x igual a 0, y igual a 0, isso fica 0, 0, 0. Ok? Então isso nada mais é do que o 0, 0, 0. Assim como nós vimos no início que toda transformação linear leva 0 em 0, né? O elemento neutro no elemento neutro. Mais um exemplo, t de R3 em R2. Então esse aqui faz t de x, y, z. Então agora está vindo do R3 para R2. Então aplicado num vetor do R3 é x, y, z. Ok? Então tem que ir no R2, tem que ter duas componentes, né? Então quem que é a primeira componente? Pega 2x mais y menos z. A terceira 3x menos 2y mais 4z. E eu vou deixar para você verificar a linearidade que se aplicar a t definida dessa forma por na soma desses dois vetores do R3, a gente obtém aqui que ela tem essa propriedade de ser linear, né? Mais um exemplo, exemplo 4, transformação t do conjunto dos polinômios nos polinômios. Olha só que interessante essa. A t aplicado num polinômio leva no p'. P' aqui é a derivada do polinômio p. Todo polinômio é derivável, né? Tá? É derivado em todo ponto da reta, então tem a função derivada, né? Então a derivada de um polinômio também é um polinômio. Então ao pegar um polinômio e derivá-lo, se obtém um outro polinômio. E então é uma transformação linear. Porque como é que a gente vê que é linear? É só lembrar da linearidade da derivada que a gente fala, né? No curso de cálculo é provado que a derivada da soma é a soma das derivadas. Da mesma forma, a integral, poderia, em vez de derivar a integral também é linear, né? Nesse sentido, é uma transformação linear. Então, pega um polinômio, você integra ele, é integrável em todos os pontos. Então, tem essa primitiva, né? Também é um polinômio. E então, essa transformação linear, essa transformação também é linear. Bom, vamos ver algumas propriedades, então. Essa daqui são propriedades que nos diz o quanto uma transformação linear é mais simples que uma função em geral. Entender uma função geralmente leva, né? Ainda mais funções de Rn em Rm, você vai ver isso nos cálculos 2, 3 avançados, né? E entender isso passa por vários elementos, entender derivadas parciais, máximos e mínimos, mas no caso de quando essa função é uma transformação linear, a situação fica muito mais simples, fica bem mais clara, de uma maneira muito mais fácil de entender essa função, né, que é a transformação linear. E o primeiro resultado, né, que mostra o quão simples é uma transformação linear é esse teorema, que ele fala assim, né, se u e v são espaços vetoriais e você considera uma base, né, o 1 até o n de u,
ok? E pega vetores arbitrários em V, então existe uma única transformação linear T de U em V que leva o primeiro elemento da base no V1, o segundo no V2, até o N no Vn. Então, basicamente, o que está falando aqui é que uma transformação linear fica definida nos elementos de uma base. Para você conhecer uma transformação linear T de U em V, basta que você saiba o valor da transformação linear na base, numa base de U. Ok? Embora esteja numa versão mais geral, né? Então, considera uma base de U e vetores arbitrários em V, no contradomínio, considera uma base, né? Aqui eu estou pegando N, uma base de dimensão finita, no caso, né? O 1 até o N de U, e peguei N vetores arbitrários em V, então existe uma única transformação linear que leva esses elementos, o 1 até o N, em desses vetores arbitrários V1 até Vn. Tá? Eu coloquei assim para ficar uma linguagem mais simples, mas poderia ser de dimensão infinita. O 1 até o N poderia ser uma base B, né, de U, e V1 até Vn vetores arbitrários em V, e a gente pega então N elementos dessa base B, e existe uma única transformação que leva esses N elementos nesses N vetores arbitrários da imagem. Tá? E uma consequência desse teorema, é que uma transformação linear de Rn em Rm, então isso aqui vale para qualquer espaço vetorial, mas se a gente pegar em particular o Rn e o Rm, né, tá? Então uma transformação linear fica inteiramente determinada por uma matriz. Os vetores coluna dessa matriz são as imagens da base canônica. E nesse caso a gente diz que A é a matriz de T, né, relativa às bases canônicas do Rn e Rm. Então vamos pensar um pouco. Definimos transformações lineares, ok? E o primeiro exemplo foi que pegar a multiplicação por uma matriz M por N define uma transformação linear de Rn em Rm, ok? O que esse corolário está dizendo é o contrário, a recíproca. Dado uma transformação linear qualquer, ela é uma multiplicação por uma matriz. Então, de alguma forma, transformação linear de Rn em Rm e uma matriz M por N, multiplicar por uma matriz M por N, é essencialmente, né, guardadas as devidas proporções, a mesma coisa. Então, multiplicar por uma matriz M por N dá uma transformação linear de Rn em Rm. Mas, dado qualquer transformação linear de Rn em Rm, ela é determinada por uma matriz M por N. E quem que é essa matriz? Basta que você coloque nas colunas da matriz a função aplicação T nos vetores canônicos. E a gente fala que essa matriz A, né, é a matriz da transformação T relativa às bases canônicas de Rn e Rm. Vamos ver um exemplo, então. Olha só como fica simples, né, a gente utilizar os teoremas. A demonstração daquele teorema está feita em anexo, está num vídeo anexo. Então depois você assiste com calma, reflete sobre a demonstração, sobre os elementos envolvidos. O que nós vamos fazer agora é utilizar o teorema para ver o quanto uma transformação linear tem um caráter, digamos assim, mais simples do que uma função, por exemplo, que não é linear, né? Então, ó, qual é a transformação linear T de R2 em R3 que leva o elemento, né, T de 1, 0 no vetor 2 menos 1, 0 e que leva o T de 0, 1 em 0, 0, 1. Então, ó, 1, 0 e 0, 1 é uma base aqui do domínio da transformação linear do R2. Ok? Então, ó, T de 1, 0 e T de 0, 1 é a base. Ele está perguntando qual que é a transformação linear que leva o T de 1, 0 no vetor 2 menos 1, 0 e que leva o T de 0, 1 no 0, 0, 1. Então, pelo que nós vimos no teorema anterior, discutimos acima, existe uma única transformação que faz isso. Então, está perguntando quem é essa transformação. Tá? Como é que a gente faz isso? Olha como é simples. Pega um vetor, então, no R2, xy. A gente quer definir, quer saber quem é, então, o t de xy. Num xy arbitrário, não só na base. A gente sabe que o t
do E1 e o t do E2 é dado por esses dois vetores aqui. Mas qual que é o t de um xy qualquer? O que a gente faz? Pega o xy e escreve na base. Então, pega t de xy igual a x 0 mais y 1. Então, escrevemos o xy na base canônica e agora aplica t. Então, a t de xy é igual a t dessa combinação aqui, né? O x e o y é reais, tá? E o 0 é o 0 e 1 são os vetores canônicos de R2. Então, aplica t no xy arbitrário, que é escrito dessa forma. Mas como a t é linear, o que acontece? A t distribui aqui entre aspas, né? Então, a gente pode escrever xt de 0, yt de 1. Então, olha só, xt de 0 mais yt de 1. Agora, ou seja, resumiu, o t de xy resume a saber quem é o t na base, 0 e 1. T de 0 é dado aqui, 2 menos 0. T de 1 é 0,01, está aqui, né? Agora você distribui aqui o x, faz a multiplicação escalar, ok? 2x menos x0, 0,0y, soma agora essa tripla ordenada, 2x menos x e y, e achou a transformação linear. Então, o t de xy, o t de um xy qualquer, o que ela faz? Ela pega, então, leva 2x na primeira componente, menos x na segunda e y na terceira. Então, esse exemplo, né, é relacionado com o teorema que acabamos de ver, então, que para saber uma transformação linear, basta que sabemos qual é o valor dela na base. Tá? Como o R2 tem só dois elementos na base, então basta que sabemos a transformação linear, o valor da transformação nesses dois elementos da base. Então você pode verificar agora facilmente, né, ó, que t de 1, 0 é 2 menos 1, 0, como foi dado, né? Ó. Então, ó, coloca aqui t de 1, 0. T de 1, 0, x igual a 1, y igual a 0. Então, isso fica 2, né? Menos 1 e 0. Aqui, ó, exatamente o que foi dado. Da mesma forma, o t de 0, 1 é 0, 0, 1. Ok? E quem que é a matriz, né, dessa transformação linear? Então, nós vimos lá que uma transformação linear agora associa uma matriz nas bases canônicas, né? Então, quem que é a matriz dessa transformação linear? É o t da base. O t do primeiro elemento, 2 menos 1, 0, você coloca aqui na coluna. O t de 0, 1 é 0, 0, 1, você coloca aqui na outra coluna. Então, tá vendo? Ó? É uma transformação linear de R2 em R3. Ela é bem determinada por uma matriz 3 por 2. Vamos voltar então ao exemplo 2. O que a gente viu no exemplo 2? A t de R2 em R3 era dada por t de xy igual a 2x, 0, x mais y. Aqui a gente já sabe, foi dado para a gente, né, a transformação. Então, a gente vai só achar a matriz, né, da transformação t. E aí, a matriz a gente denota assim, né, o t, para dizer só que é a matriz na base canônica, coloca o colchete aqui, tá? Para falar que é a matriz, né? Embora a matriz e a transformação em algum sentido é a mesma coisa, né? Mas a gente coloca assim o t para falar que está na forma matricial em relação à base canônica, tá? Do R2 e do R3. Então, basta só aplicar o t de 1, 0 e o t de 0, 1. T de 1, 0 nesse caso dá 2, 0, 1. Então, você faz x igual a 1, y igual a 0. Dá 2, 0, 1, está aqui. Você faz x igual a 0, y igual a 1. Então, isso fica 0, 0, 1. Você coloca esses dois elementos aqui na coluna, mantendo a ordem, né? O t de 1, 0 vem primeiro, t do E1, t do E2 vem depois, tá? Então, essa aqui é a matriz da transformação t, dessa transformação aqui, né? Em relação às bases canônicas do R2 e do R3. Então, discutimos hoje a definição de transformação linear, vimos exemplos e vimos que uma transformação linear do Rn no Rm nada mais é que uma matriz, tá? Eu não abusei da linguagem aqui, né? Transformação linear igual a matriz. De fato, nós vamos ver futuramente que qualquer espaço vetorial de dimensão finita é, de alguma forma, algum Rn. Então, quando
Eu disse que uma transformação linear é igual a uma matriz na discussão que a gente fez e envolve basicamente todas as transformações lineares que nós estamos interessados nesse curso, pelo menos a maioria delas, que é relativa à dimensão finita. Então, obrigado, até a próxima aula.